Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso funil, a nossa garrafinha, para a segunda parte dessa nossa conversa. Eu ia gravar num outro dia, mas eu já estava aqui tão empolgada com as ideias tão assim fervilhando que eu disse, não, eu vou trazer esse vídeo. Gente, esse vídeo, ele é uma sequência do ciclo da escassez, e agora a gente vai quebrar o ciclo da escassez, né? Ou pelo menos começar, né, a quebrar. Eu vou te mostrar um cenário aqui de possibilidades. Então, para você compreender realmente essa estrutura aqui, dá uma olhadinha no vídeo anterior, que eu tenho certeza que vai ser bastante rico aí, para a gente poder trabalhar esse cenário. Ok, meus amigos? Então, vamos lá. A gente viu aqui, só recapitulando, né? A gente viu aqui que o nosso funil é o nosso escritório de advocacia. A gente viu aqui que essa parte imutável do funil, ó, é o Poder Judiciário, que eu representei aqui como TJs, né? Mas é o Poder Judiciário. Então, é aquela parte do funil que a gente não controla, tá? E que, se a gente depender exclusivamente dessa estrutura para encher o caixa do nosso escritório, que é a nossa garrafa, a gente vai ter uma estrutura de gotejamento de valores, porque se o dinheiro entra aqui e ele necessariamente tem que percorrer esse caminho até chegar ao caixa do meu escritório, e ele tem que passar por um limitador que eu não controlo, tá? Então, fatalmente, é esse limitador aqui que vai dar a vazão de entrada de dinheiro aqui, ó, no meu caixa. Ok? Então, exemplificando, imagine que você, exemplo hipotético, você fechou 30 mil reais de honorários, ok? Só que esses 30 mil de honorários, eles estão divididos entre 10 mil reais de honorários iniciais, entraram diretamente aqui no caixa. Eu dei um exemplo e disse assim, não, eu fechei 10 mil reais, sendo 3 mil de entrada, mais 7 parcelas de R$1.000, né? E monetizei com 10 mil, e 20 mil reais entrou aqui no meu funil. Esses 20 mil são a minha expectativa de recebimento com sucumbência, com honorários contratuais. E que, além do tempo que ele pode demorar, que hoje está em torno de 6 anos, essa é a média nacional, em alguns lugares mais, em outros lugares menos, tá? Além do problema relacionado ao tempo em que isso pode demorar, tá? A gente ainda tem um outro problema relacionado ao se. Por quê? Porque pode ser que o cliente perca essa demanda, por melhor que seja o direito dele. Pode ser que tenha uma mudança de entendimento no meio do caminho e um direito que era muito bom deixe de ser tão interessante assim, tá? Pode ser que ele perca a demanda, pode ser que esse cliente resolva mudar de advogado, tá? Então, esses 20 mil, no nosso exemplo aqui, eles, na verdade, além de serem demorados, eles são incertos. Eles são incertos. Você não pode contar com ele. E aí nós vimos que um dos grandes problemas relacionados a essa questão, o maior talvez, é justamente o gap de tempo. Porque durante 6 anos, tudo pode acontecer e muita coisa pode acontecer, né? Que podem afetar, logicamente, esse seu recebimento de honorários. E aí o advogado, ele fica numa situação de dizer, eu preciso captar, porque eu preciso encher aqui, ó. Quanto mais eu encher, mais eu vou forçando valores para baixo, o que não é uma verdade, ou eu monetizo aqui pelo menos a história do dinheirinho, né, gente? Com uma parte do valor aqui, para eu poder manter essa estrutura, né? Só que à medida que eu aumento muito a estrutura do meu escritório, chega um ponto que o caixa não suporta. E a minha estrutura não tem o quê? Sustentabilidade. E aí você entra naquele desespero de trabalhar como se não houvesse amanhã e não conseguir ter uma efetividade do seu trabalho, porque você está preso nesse ciclo. E aí, gente, eu falei, mas calma, respire. A gente vai tratar de alguns pontos. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa tratar. Muitas vezes aqui, nesse cenário,
o exercício da profissão, ele chegou nesse ciclo de escassez, tá? Porque existem vários fatores que não estão sendo observados. Por exemplo, precificação. Precificação. Você tem uma técnica de precificação de honorários no seu escritório? Entende? Ou você precifica no feeling, como eu ouvi muito tempo. Não, eu vou no feeling, na minha experiência. Será que nos dias de hoje a advocacia comporta isso? Precificação no feeling? Que entenda. Aí tem gente que diz assim, ah não, tabela da OAB, gente, eu conheço tabelas da OAB que são excelentes. Se você disser não, eu vou adotar a tabela da OAB no meu escritório para determinadas situações, ela atende perfeitamente, tá? Então veja que adotar a tabela da OAB é uma técnica de precificação, não deixa de ser. E volto a dizer, algumas tabelas são excelentes do ponto de vista de precificação. Só que o que é que a grande maioria não tem? Uma técnica específica, um critério específico de precificação. Adotar a tabela da OAB é um critério de precificação. Não, eu vou adotar horas trabalhadas, eu tenho estimativa de horas, eu tenho um valor de hora. Gente, a gente não vai tratar, esmiuçar isso aqui, tá? É só para mostrar. Não, eu precifico exclusivamente em cima do resultado final. Eu conjugo técnicas de precificação, é o melhor cenário. Você conjugar várias técnicas ali, honorários iniciais, honorários de meio e honorários de sucesso no final, é espetacular. Ou honorários de recorrência, você tem uma precificação que adota honorários de recorrência, valores mais baixos, mas você consegue um fluxo de caixa mais interessante para o seu escritório, tá? É possível isso? Gente, é totalmente possível, tá? Mas, volto a dizer, qual é o grande problema da maioria? Não ter uma técnica específica de precificação do seu portfólio. Outro ponto, já fui entrando, o portfólio de serviços. O portfólio de serviços. Gente, aí aqui é outro ponto. Você tem um portfólio de serviço no seu escritório? Gente, a maioria não tem. Cleice, mas como assim um portfólio de serviços? A pessoa diz assim, o advogado diz assim, não, eu sou familiarista. Ou eu trabalho com família e sucessões. Disse tudo e não falou nada. Por quê? Tá, dentro do direito, do universo imenso do direito de família. Você trabalha com o que especificamente? Eu sou especialista em divórcios. Ou divórcios e ações de guarda, regulamentação de guarda e visita. Ou revisionais de alimentos. Ou eu trabalho com todas essas ações. Tá, vamos pegar revisional de alimentos, gente. Já fiz bastante revisional de alimentos. Revisional de alimentos. Tá. Chega uma pessoa no seu escritório, que foi uma indicação, enfim, estava em busca de um familiarista, viu seu perfil no Instagram, enfim, e ela quer fazer uma revisão de alimentos. A pessoa, o filho, né, no caso, normalmente é a mãe que procura, né? Então, essa pessoa recebe R$800 de alimentos e ela quer subir para um salário mínimo, R$1.200. Tem algum problema nisso? Não, de jeito nenhum. A pergunta é, como que você vai precificar isso? Primeiro, você aceita advogar nesse tipo de demanda? Opa! Como que você vai precificar isso? Opa! Você tem honorários mínimos para trabalhar numa ação como essa, considerando o montante de trabalho e o nível de responsabilidade? Então entenda. Advogar no direito de família não é o seu portfólio. No meu portfólio está a ação revisional de alimentos. Também não falou muito. Porque esta ação, se as respostas que você foi dando para você, enquanto eu ia falando, foram não, eu não atuaria nessa causa, então esta ação específica de revisão de alimentos não está no seu portfólio. Então, em situações em que o valor a ser discutido é muito baixo, você tem um piso? Você tem um piso? Exemplo, não, eu cobro no mínimo R$5.000 para uma revisional de alimentos e tem que ser à vista. Ou 6.000 parcelado e tem que ser, aí na pior das hipóteses, em 4.500, porque senão não vale a pena para mim, ainda tem que ter um êxito no final. Entende? Isso é ter um portfólio de serviços bem
bem delineado. Então você tem uma técnica de precificação, dentro da técnica de precificação você tem honorários mínimos e você consegue montar um portfólio de serviços muito bem definido. Porque até para você prospectar bem, você precisa disso aqui. Você precisa perguntar o que você faz. Não, eu trabalho eu advogo na área de família. No meu caso, eu advogo no tributário. Tá, mas você faz o que no tributário? Você faz recuperação de tributos? Contencioso administrativo? Só contencioso judicial? Trabalha com execuções fiscais? Planejamento tributário? Só com holdings? Entende, gente? Então, trabalhar um portfólio de serviços contribui significativamente para cá. Consegue perceber? Aí, gente, com técnicas claras de precificação e um portfólio de serviço, até porque se você não tem um portfólio de serviço, como você vai precificar? Não, é à medida que chega, gente, eu fui essa pessoa. Eu preciso dizer isso a vocês que eu fui essa pessoa. E depois que eu entendi essa dinâmica, minha advocacia mudou. Então, não, à medida que vai chegando, eu vou analisando, eu analiso o caso concreto. Claro, não é que você vai ter uma tabela rígida dentro do seu escritório. Claro que você vai analisar as nuances do caso concreto, mas você tem que ter um ponto de partida. Se você não tem nenhum ponto de partida, fica difícil até de você trabalhar esses honorários. E digo mais, fatalmente você vai errar na precificação. E aí, o erro de precificação leva a quê? A mais uma engrenagem que ajuda a fomentar esse ciclo de escassez. Porque entra pouco aqui, demora 6 anos, entra pouco no final, entende? Ou você não monetiza dentro das fases do processo, lembra do que eu tinha dito? Para você ganhar um respiro, tá? Então, atenção para precificação, portfólio de serviço. Outro ponto, gente, vendas. Gente, vendas é vida. Os advogados não investem em cursos de venda. Mas é a venda do ponto de vista técnico. Você aprender realmente a vender, a abordar, fazer um remarketing, quebrar objeções. Normalmente os advogados que estão nessa espiral aqui, ele não está investindo, ele não está olhando para vendas. E aí não sabe vender. E aí, gente, eu ouvi uma coisa esses dias, foi até uma nutricionista que falou isso, não foi nem um advogado, mas eu achei muito interessante, eu gosto muito do conteúdo dessa pessoa. Ela estava dizendo assim, gente, se você conhece o seu produto, se você sabe a transformação que o seu produto pode gerar, o benefício que o seu produto pode gerar, você sabe vender o seu produto, tá? O que às vezes você não compreenda são técnicas de abordagem, técnicas de conduzir o cliente para o fechamento, tá? Técnicas de quebra de objeções, de abordagem, de como conversar, criar um relacionamento com aquele cliente, para que isso propicie uma venda lá na ponta. E aí entra um outro ponto, a nossa sociedade tem crenças limitantes fortíssimas em relação à venda. As pessoas acham que vender é sujo, as pessoas acham que vender é enganar as pessoas acham que vender, pô, eu estou entregando aqui, mas eu estou recebendo um dinheiro. Não! Você está sendo remunerado por um trabalho que você está executando em benefício daquela pessoa, tá? Você precisa monetizar isso. Então, o trabalho de vendas, nos dois aspectos, tá? Técnicas de venda, e gente, tem curso na internet de vendas voltados, inclusive, para prestadores de serviço, mais especificamente para advogados, né? E, então, a técnica de venda e quebrar crenças limitantes que nós temos em relação a que vender é algo menor, é algo sujo, é algo enganador, é algo, né, que isso não é técnico. Imagina eu, um advogado, uma advogada, formada na Universidade X, com pós-graduação na instituição Y, tal, vender, sim, vender, saber posicionar, isso faz toda a diferença. Outro ponto, posicionamento. Posicionamento é fundamental. E aí a gente veja que são elos de uma corrente que vão se somando e se fechando. Que é o seguinte, se você não tem um posicionamento claro, vou voltar para o familiarista, mas pode ser para o tributarista, pode ser para o cliente do empresarialista, tá? Como que a gente vai trabalhar isso? O que você faz? Eu atuo na área empresarial.
Falou alguma coisa, gente? Falou tudo, não falou nada. Isso não é posicionamento, tá? Eu errei muito nisso, gente, muito tempo. Isso não é posicionamento, tá? Então, eu atuo, um exemplo, não é meu caso, tá, gente? Não é meu caso, mas um exemplo. Eu atuo na área empresarial, com consultivo empresarial, eu atuo em reestruturação societárias, eu trabalho com revisão e reestruturação de contratos sociais, planejamento societário, como tornar a sua estrutura mais estável do ponto de vista societário, construção de acordos de sócio. Olha como muda tudo. Eu atuo na área de família e sucessões. Um exemplo, eu trabalho com... Não é meu caso também, gente. Eu já atuei, né? Já atuei, tenho uma bagagem muito grande nessa área, mas realmente estou deixando de atuar mais massivamente. Ainda tenho processos ativos, né? Porque não saí totalmente do Poder Judiciário, até porque isso demanda tempo, tá? E gosto do que eu faço, né? Deixando muito claro, mas já fiz muito. Então, vamos lá, conheço bem essa área, né? Conheço bem a área. Então vamos lá, não, eu atuo na área de família, mas meu foco mesmo são as ações, por exemplo, de divórcio, judicial ou extrajudicial, regulamentação de guarda e visitas, alimentos, revisionais de alimentos. Um exemplo, tá? Mudanças de regime de bens, trabalho, olha, trabalho ou não trabalho, mas tenho parcerias que executam, tá? No direito de sucessões, não, eu trabalho, especificamente com inventário, judicial, extrajudicial, planejamento sucessório, testamentos. Veja, você traz para a pessoa o que você faz. Porque, claro, o posicionamento começa da escolha de uma área. Mas dentro dessa área que é o mundo, você faz o quê? E aí, gente, qual é o grande problema? A pessoa diz assim, não, eu atuo na área de família e sucessões. O que chegar, chegou. Bate, escanteio que eu cabecei pro gol. E aí, isso te tira o quê? Você não sabe vender, porque você não sabe efetivamente o que você vende. Aí você não tem um portfólio de serviços definido. Como você não tem um posicionamento, não tem vendas, não tem técnica de venda voltada para o que você faz, não tem um portfólio de serviço definido, você também não consegue o quê? Precificar. Aí você cai nessa vala comum. E, gente, o objetivo aqui, volto a dizer, não é tratar de... Gente, cada um disso aqui é um curso na internet, né? Gente, a pandemia teve isso, né? Democratizou muito o aprendizado. Então, você tem como fazer curso de cada uma dessas coisas aqui, né? E ir desenvolvendo isso no seu escritório. Você quer ver um outro ponto aqui, ó? Gestão de carteira. Gestão de carteira. E depois eu vou entrar aqui no último. Gente, aqui eu poderia traçar aqui 1000, né? 1000 formas de você olhar e ir quebrando esse ciclo, tá? Porque se você está aqui, certamente você não está olhando para esses pontos ou não está olhando como deveria, com a atenção devida. Vamos lá, gestão de carteira. Você tem uma inadimplência alta? Mas e aí, você suspende a prestação de serviço? Você não suspende. Doutor, você não suspende. Se você suspende, parabéns. Mas a maioria não suspende. E eu vou dizer por quê, gente, porque eu também passei por isso. Você não suspende porque você tem medo de perder o cliente. Você fica naquela expectativa de que, não, mas ele vai pagar. Não, ele me prometeu, ele vai pagar. E nessa de ele vai pagar, ele não paga, ou ele demora muito para pagar. E esse cenário aqui fica ainda mais crítico. E às vezes, existe uma dificuldade de você gerar uma gestão de carteira, porque muitas vezes você não tem nem quem cobre, é você que tem que ir cobrar, né? E aí eu já vou dar um spoilerzinho aqui de uma possível solução. Compra um telefonezinho, um smartphone, coloca lá um chipzinho de celular e coloca financeiro do escritório X. E você manda mensagem como sendo do financeiro. Olha, aqui é a gestora do financeiro do escritório X, eu verifiquei aqui que o senhor está com 2 ou 3 parcelas em atraso, a gente precisa ter uma previsão de regularização, tal coisa. Não vai regularizar, não nada, ok, você vai, manda uma notificaçãozinha extrajudicial que se não pagar ou não negociar, vai suspender o contrato e você suspende a prestação de serviço e notifica o cliente. Gente, porque o cliente que não paga, ele só te gera trabalho e custo. Lembrem-se disso aqui. A garrafa precisa sustentar a estrutura. O cliente você já cobrou barato, porque você não tinha liberdade
de precificação. Muitas vezes você já cobrou errado, porque você não tinha uma técnica específica, você ainda vai tomar uma inadimplência. Então, gestão de carteira é fundamental. E aqui, gente, eu vou colocar aqui, por último, mas não menos importante, distribuição de receitas. É aqui onde entra a nossa holding familiar, mas eu vou deixar ela para o final. Eu vou botar aqui outras opções, tá? Vamos lá. A distribuição das receitas do seu escritório. O que que acontece? Quando a gente está nesse loop infinito de escassez, a gente tem uma monetização... Opa, bati aqui na tomada. A gente tem uma monetização rápida e direta muito pequena. Lembra do dinheirinho? Gente, nunca... Muito tempo que eu não falava tantas vezes essa palavra. Eu abominei essa palavra do meu vocabulário. Lembra da história do dinheirinho? Não, eu preciso demais fechar 2.000 aqui, porque eu preciso pagar aluguel que já está atrasado, eu já estou recebendo cobrança. Nossa, eu preciso demais fechar essa entrada aqui de R$1.000, porque eu preciso pagar o condomínio, que também já estou me cobrando. E vocês entendem, gente? Ou eu preciso demais desses 3.000, porque eu estou com a folha para pagar semana que vem, só tem R$500 no caixa do escritório. Então, você está tratando aqui de receitas de curto prazo muito baixas, tá? O grosso da sua receita está em receitas de liquidação a médio, por que não dizer a longo prazo. Vamos entender isso aqui. Vamos voltar lá para a história do divórcio. Você fechou 30.000 no total, sendo R$10.000 que a pessoa vai pagar à vista, então ela vai pagar 3.000. Tá aqui 3K para não ficar muito número, tá? 3K mais 7 vezes de 1K. Ok? Ela vai pagar 10.000 para você assim. Esses 10.000 estão entrando aqui, ó, já tá até certinho, né? Direto para a boquinha aqui da nossa garrafa. E a expectativa, já conversamos sobre isso, dos 20.000, vai entrar no funil, vai passar pelo Poder Judiciário e lá no final, se tudo der certo, ele vai entrar aqui depois de 6 anos. Então, veja que essa daqui é uma receita de ultra, mega grande liquidez e prazo, ok? Por quê? Porque a gente tem que entender o que? Olha, você tem aqui receitas de curto prazo, receitas de médio prazo e receitas de longo prazo, ok? E aí você vai entender dentro da sua estrutura o que é curto, o que é médio, o que é longo. O que é de curto prazo? É o que você monetiza na hora, 30, no máximo 60 dias. Dentro desses 30K aqui que você fechou, vamos lá. Você tem aqui que receitas de curto prazo, você tem 3.000 da entrada aqui dos 10.000. Estão acompanhando? Receitas de médio prazo, você tem aqui essas 7 vezes de 1K. Você vai demorar 7 meses, 1.000 e outra. Aqui você tem um problema de efeito caixa, né? Porque entra 1.000, né? Então, para você fazer 10.000, você precisaria de 10 contratos desse, ok? E aqui você tem receitas de longo prazo. Onde é que está o longo prazo? Os 20K. Porque você vai demorar 6 anos para receber esses 20K se tudo der certo. E aí o que acontece muitas vezes? O escritório de advocacia está sofrendo, está ali, nossa, suor escorrendo do rosto, fazendo um esforço tremendo para a estrutura ficar de pé, porque o principal montante das receitas do escritório, elas estão concentradas em médio e longo prazo. E, gente, aqui não é nem longo. Eu acho que isso aqui é o longo do longo do longo, vamos botar aqui 4 L's, né? Porque são 6 anos. E aí, gente, você tem aqui, de curto prazo, entra muito pouco dinheiro. No médio prazo, até entra 7.000 aqui, mas entra diluído demais, né? E aí, se você olhar, nesse cenário, muitas vezes, dentro do sua precificação, seu portfólio, seu posicionamento, esse cliente, se você reduzir esse parcelamento, ele não tem como fechar com você, tá? E aqui você tem demandas
com receitas de longo prazo. Quando a gente trabalha com ação judicial, a gente tem basicamente esse cenário aqui. Vou até pegar o vermelho. A gente tem basicamente esse cenário aqui. Ok? E aí você já deve ter percebido que uma das formas de você atuar no judiciário de forma menos penosa, de forma menos dolorosa, é você aumentar as receitas de curto prazo e aumentar as receitas de médio prazo. Porque a receita de longo prazo, ela tá onde? Enganchada aqui, ó, na estrutura do judiciário, você não controla o poder judiciário. Entendeu? E aí, aqui especificamente, no fomento de receitas de curto e de médio prazo, gente, vocês já devem ter percebido isso aqui. Você tem que prospectar mais? Claro que você tem que prospectar mais. Você tem que trazer mais clientes? Claro que você tem que trazer mais clientes. Mas, Gleice, agora eu tô ficando louca. Você tá dizendo que eu tinha, de repente, que parar. Calma, você vai entender. Você tem que prospectar mais, você tem que trazer mais clientes. Mas você tem que trazer o cliente certo, que paga os honorários dentro do que a sua estrutura possa ser rentável. Se não, doutor, você está pagando para trabalhar, você está fazendo filantropia, você não está advogando. Então, a captação, ela tem que ser precedida de uma estrutura de base. Eu preciso saber precificar para eu quebrar esse ciclo e fomentar esse tipo de receita. Eu preciso ter um portfólio de serviço. Alguns serviços não valem a pena para um determinado advogado que já tem um posicionamento de mercado. Ou ele pode até fazer determinadas ações fora do portfólio dele através de quê? De parceria ou de um outro tipo de quê? De precificação. Entendeu? Porque senão ele não quebra o ciclo. Ele tem que focar em vendas. Vendas vai dar para ele o quê? Uma melhor prospecção, uma melhor precificação, um portfólio de serviços mais ajustado. Ele vai conseguir trazer menos clientes e vender melhor. Na hora que ele traz menos clientes e vende melhor, ele alivia a estrutura. Ok? Tá fazendo sentido para você? Eu espero que sim, porque isso aqui foi muito disruptivo para mim. Eu espero que seja também para vocês, tá? E a construção desse posicionamento, como eu disse, faz parte de fechar todo esse ciclo aqui que está muito relacionado à captação de clientes, né? E a fechamento de contratos. No pós-venda, a gente tem o quê? A gestão de carteira. Preveja nos contratos que se o cliente não pagar 2 consecutivas ou acumular 60 dias de atraso, o serviço será suspenso. E se ele completar, por exemplo, 90 dias de inadimplência, o contrato vai ser rescindido. Ai, Gleice, mas eu tinha 20 mil aqui a receber. Gente, se o cliente não está pagando 1.000, ele vai te pagar esses 20 no final? Entende? Ah, Gleice, é cortar na carne. Gente, eu cortei na carne. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre a minha realidade com a advocacia de partido. Faz parte também da nossa elevação de consciência sobre algumas questões relacionadas à advocacia, tá? E aí, gente, ele provavelmente não vai pagar, ou vai dar muito trabalho para pagar. E outra, você vai ficar esperando? São 6 anos, bebê. Entende? E vai ficar levando isso aqui com a barriga? Ah, Gleice, alguns... Gente, quando a gente manda cartinha dizendo que vai suspender, o cliente chega junto. Você não vai se livrar da inadimplência. Eu não estou vendendo isso aqui, não estou dizendo que você não vai se livrar da inadimplência. Tá? A inadimplência vai continuar acontecendo na sua estrutura, mas você tem que reduzi-la ao mínimo que você possa ali de inadimplência. Se você vir que você não está conseguindo resolver esse problema, você tem que rescindir com aquele cliente, ele que vai dar prejuízo em outro escritório de advocacia, não no seu. Por quê? Porque você alivia a estrutura. Você não vai ficar pagando aqui. Lembra
2 estagiários, 2 advogados e uma recepcionista. Lembra aqui da nossa equação? Você não vai ficar bancando uma equipe de 5 pessoas para conduzir um processo de uma pessoa que não está te pagando R$1.000 por mês. Olha o custo que você está tendo aqui para manter isso aqui, para você estar com essa pessoa na sua carteira, gente. E isso, gente, são medidas rápidas que você pode fazer hoje. Você pode implementar isso hoje. Você pode dizer, Gleice, hoje eu tomei uma decisão. Vou fazer uma notificaçãozinha aqui padrão, vou entregar na mão da minha secretária, vou mandar ela mandar por WhatsApp para todo mundo que está me devendo. Dizendo que entre em contato para negociar o débito até sexta-feira, ou até segunda-feira, ou em 5 dias úteis. Você vai ver o prazo que você acha interessante. Eu vou fazer uma oxigenação aqui de capital de giro, tá? Você vai informar que está inadimplente. Cuidado com as rescisões quando ela não estiver prevista em contrato, tá? Mas eu acho que a notificação, ela é fundamental, ela tem um efeito educativo, né? O cliente pode achar ruim ali no primeiro momento, mas depois ele vai entender que o problema é ele, né? E se ligar para você, você diz, né? Abertamente, não, é porque realmente a gente tem que estar conduzindo o seu processo, está cumprindo todas as diligências, está fazendo tudo certinho, a gente precisa receber o nosso trabalho, minha estrutura precisa realmente girar, né? E eu não posso absorver inadimplência e tal. E, gente, é papo reto. Às vezes a gente fica com medo de não ofender o cliente. Não, é ele que está errado. Você não pode ser desrespeitoso, né? Mas você vai ser objetivo. E aí, gente, dentro dessa distribuição de receitas, entra agora, a gente vai começar a tocar ali na holding familiar. Tá, você diz assim, tá, Gleice, eu tô captando aqui e eu tô conseguindo focar em receitas de curto prazo e médio prazo. Mas veja, nesse contexto de 30 mil, se você considerar que 3 mil tá aqui na receita de curto prazo, você só tem 10% do valor global. Lembrando que os 20 mil ainda são incertos. Mas vamos lá, tá? Aí você tem 10% aqui, tá? Aí você tem aqui 7 mil, que vai dar em torno, né, de 20%, pouco mais de 20, tá? Vamos só arredondar a conta. E aqui você tem 70. Então veja que você, ajustando a precificação, você vai ter que ajustar, principalmente, fomentar esses 2 elementos aqui, tá? Mas você ainda tem uma grande parte do contrato que está concentrada lá na frente. E o que é pior, de maneira o quê? Incerta. Porque a gente já viu que vários fatores podem alterar aqui o sucesso da demanda. Existe um risco processual atrelado a qualquer processo judicial, por melhor que você faça o seu trabalho. Basta vir uma decisão divergente lá do STJ, do STF, acabou. O direito que era ótimo passou a ser horrível, né? E você pode, de repente, trabalhar e ao final não receber esses 20 mil e a contratação morrer aqui nos 10 mil e acabou, né? Entendeu? Então, e aí você diz assim, não, Gleice, tá, mas aí aqui eu preciso escalar essas modalidades de receita. E a gente entra aqui num outro ponto. Gente, a gente foi doutrinado desde sempre na vida. A gente vai pegar um pouquinho de água, tô com muita sede. A gente foi doutrinado desde sempre a achar que a única forma que a gente tem de escalar qualquer negócio, tá? Qualquer negócio, é no volume. É no volume. Tá? Então, Gleice, se eu quero fomentar receitas de curto prazo e receitas de médio prazo, só existe uma forma de eu fazer isso. E o que é? Encher o funil. A gente já viu o problema disso. Volta lá no outro vídeo. Eu vou encher o funil, eu vou atolar o funil. Porque na hora que eu atolo o funil e eu aumento os honorários aqui um pouquinho, eu consigo aumentar aqui essas receitas de curto e de médio prazo e olha, eu vou ficar bem na fita demais. E aí eu cumpro, né, com o meu objetivo aqui de fomentar essas receitas. E a gente já viu que isso pode se tornar aí uma grande armadilha, na verdade, porque você aumenta muito o peso da estrutura e chega uma hora que, por mais que você capte, aqui a garrafa não consegue sustentar o que está acima dela e ela quebra, e ela, né, ruir, ela não consegue. E aí, gente, vem uma outra forma de a gente escalar qualquer negócio. Gente, eu tô falando de qualquer negócio.
E o escritório de advocacia é um negócio, ele tem que ser encarado como uma empresa, como qualquer outra, tá? E aí entra o grande quê? A forma que você tem de escalar isso aqui sem você necessariamente inchar esse funil e torná-lo pesado demais a ponto de comprometer a estrutura, é você, prestem atenção, mudando o seu portfólio e o seu posicionamento mudando o seu portfólio e o seu posicionamento atrelado a uma técnica correta de precificação, você mudar o seu portfólio de serviços para escalar o seu negócio no ticket do seu produto. No ticket. E aí você diz assim, Gleice, mas como assim? O grande problema dessa estrutura não está só nisso aqui. Isso aqui contribui significativamente para o insucesso, para gerar essa escassez dentro do seu escritório. Não tenho a menor dúvida disso. Mas aí, Gleice, não é só isso. Você está me dizendo que não é só isso. Eu não posso ficar enchendo gente aqui no funil, porque por mais que eu melhore a precificação, o portfólio e o posicionamento, eu sempre vou estar preso mais ou menos nessa sistemática de eu ter 30% só do valor global do contrato concentrado em curto prazo e médio prazo, e a gordura maior está jogada lá para o longo prazo, ainda atrelada a uma possibilidade de não receber. Então, gente, você tem que mudar, você tem que buscar produtos que não dependam do poder judiciário, para você, agregando ao seu portfólio de serviços, poder gerar receita que vai fomentar curto e médio prazo. Tá fazendo sentido isso? Aí, nesse fomento de curto e médio prazo, você precisa de quê? De grana, gente, de caixa. Tem jeito, de dinheiro. Então, você tem que ter um produto aqui que ele seja o quê? De um ticket mais alto. Porque na hora que você tem um produto que tem um ticket mais alto e que ele não depende dessa estrutura inteira, de 6 anos depois ele te monetizar 70% do contrato, ele tem a capacidade de te monetizar, por exemplo, com 100% no médio prazo, você ganha um efeito caixa espetacular. Você ganha oxigênio para a sua estrutura. Essa garrafa fica maior, porque o caixa fica mais robusto. E aí o seu escritório consegue ter longevidade para levar esses processos até o final sem você pagar, vender o almoço para comprar o jantar. Entendeu? Outro ponto, você ganha aqui nesse cenário liberdade de todos os sentidos. As pessoas gostam de vender muito liberdade financeira. Por quê? Porque o dinheiro atrai mais. Gente, vai estar muito além. Você ganha liberdade de venda. O cliente chega e quer botar preço aos honorários, amigo, olha, minha proposta é 10 mil. Eu até posso ver com você um parcelamento, mas eu não mexo no valor. Ah, gente, eu já ouvi isso. Eu só estou disposto a pagar 7. Tudo bem. E aí, vai fechar? Não. Minha proposta está aí. Tá. Assim, já que a gente não está entrando em consenso, né? Eu deixo o senhor à vontade. Tá aí a proposta, tem validade de 15 dias. Ah, é porque eu vou procurar outro advogado. Fique à vontade, né? Pode ver, faça sua pesquisa de mercado e tal. E câmbio, entende, gente? E depois, só para parênteses, né? Esse cliente voltou, né? Voltou, disse, não, mas eu queria fazer com a senhora, mas eu só queria, realmente eu só tenho 7 mil, né? E é uma pessoa até de relevo, assim, eu sabia que ele não tinha só 7 mil, mas olha, nós já tivemos essa conversa, né? E a proposta está feita, minha proposta é essa, eu ancorei nos 10, né? E ele não fechou, né? E eu não sei se fechou com outra pessoa, eu não sei. Mas eu ancorei ali e fechei segurei nesse valor. Mas por quê? Porque você precisa de liberdade financeira para fazer isso, né?
Uns 15 dias depois, eu fechei um contrato até melhor do que esse, né? Honorários até mais atrativos, né? Então, e se eu tivesse enganchada naquela situação, né? Talvez eu não tivesse tido liberdade e tempo de prospectar, de pensar estrategicamente o meu negócio. Gente, isso vale mais do que qualquer contratação que você deixe passar. Porque você deixa passar 10 aqui, mas vem 3 de 10 mais na frente. Você prospecta melhor, você se qualifica, você tem tempo e dinheiro para pagar um curso de precificação e fazer o curso, implementar as técnicas. Você tem tempo para fazer uma mentoria e você definir um portfólio de serviços vencedor no seu escritório. Você pode fazer um curso de vendas, uma imersão em vendas. Você pode trabalhar o seu posicionamento, inclusive nas redes sociais. Você tem tempo para isso. Você tem tempo para gerenciar melhor a sua carteira. E tirando daqui, ó, para fora do funil, quem não está te pagando, meu amigo, vai dar prejuízo em outro escritório, no meu não. E você vai aliviando a estrutura. Então, muito mais esse modelo, muito mais do que liberdade financeira, ele te dá liberdade estratégica, ele te dá liberdade de tempo. Você trabalha menos e monetiza mais. Você não precisa, muitas vezes, de uma equipe tão robusta, porque o funil está aliviando. Ou, como você tem menos processos, você consegue, com a mesma equipe, dar uma gestão de processos mais interessante para os seus clientes, construir um relacionamento melhor, dar um feedback mais constante para o seu cliente, ele fica satisfeito. Nosso serviço no escritório do doutor fulano, da doutora fulana é excelente, eu estou super satisfeito. Entende como muda o cenário? É você dizer, Gleice, já quero isso aqui. Já quero. E aí, gente, é onde entra uma série de outros produtos que você pode introduzir aqui, tá? No meu caso específico, foi holding familiar. Vou colocar aqui, primeiro da lista, vou colocar até de verde. Holding familiar. Tá? Mas você tem outros aqui, né? Eu vou trazer todas as opções. O objetivo aqui, como eu disse, é te mostrar vários cenários. Você pode ter LGPD, você pode ter o trabalho com regularização de imóveis, vou botar aqui, regularização de imóveis, tá? Isso, entendendo as demandas extrajudiciais aqui também, porque qualquer produto, gente, pode ser suscetível a uma demanda judicial, tá? Um questionamento, um mandado de segurança, aqui na regularização de imóveis, uma ação de adjudicação, um uso capião, aqui na LGPD uma defesa de autuação, tá? No tributário, uma execução fiscal, né? Claro que sempre tem alguma coisa que remete ao judiciário. Mas eu tô falando aqui, quando eu falo em holding familiar, porque a holding, ela é eminentemente um produto que você atua no âmbito extrajudicial. A implementação de protocolos de LGPD também. Gente, não sei nada de LGPD. Mas eu sei que é um produto interessante para se trabalhar, se for essa a sua... se você se voltar para esse mercado. A regularização de imóveis, contrato de compra e venda de imóveis, todos são produtos e serviços que você pode trazer. A consultoria tributária, o consultivo tributário, tá? Consultoria tributária, planejamento tributário para empresas, tá? Revisão fiscal, due diligence, análise de risco, tudo isso são serviços que você pode agregar ao seu portfólio, com técnicas de precificação que façam sentido não só para o produto, mas também para o seu escritório, para o seu mercado. Trabalhar o seu posicionamento e você concentrar aqui. Vou pegar um exemplo de holding. Holding familiar. Eu vou traçar aqui um cenário que você fecha uma holding. Não vou colocar 30, vamos colocar aqui 60 mil. 30 é muito baixo. 60 mil reais, um exemplo, é um valor baixo. É um valor baixo para uma holding, dependendo do patrimônio. Vamos colocar que no seu portfólio você definiu que o valor mínimo para você fazer uma holding é 60 mil. Tá? Seus honorários. ITBI, se tiver por conta do cliente, os impostos, as taxas, tudo é por conta do cliente, né? Estou falando dos seus honorários, 60 mil. Imaginemos que você dividiu esses 60 mil com o seu cliente assim. Uma entrada de 6 mil, tá certo? Ficou 54 mil, tá?
e você dividiu esses 54 mil, um exemplo, em 10 vezes de R$5.400. Um exemplo. Ah, não, o celular não está aqui. R$5.400, ok? Veja bem, você trouxe para uma receita de curto prazo R$6.000, você fechou 60 mil. Esse 60 mil não está dependendo do judiciário, você não vai receber em 6 anos, você vai receber totalmente em 11 meses, né? Se você considerar aqui que teve 6 mil de entrada, mais 10 parcelas, dá 11 no total, né? Você dividiu aqui ou, imaginemos hipoteticamente, tá? Você colocou aqui que ele vai pagar R$6.000 de entrada, R$6.000 no final, você tirou 12 mil, ficou 48 mil, e você pegou R$48.000 em 10 parcelas de R$4.800. Entenderam a lógica? Então ficou dentro de um ano. Você vai ter uma prestação de serviço de um ano, o cliente está te pagando ao longo dessa prestação de serviço, você fechou R$60.000 de honorários, sendo que eles serão pagos R$6.000 de entrada, 10 parcelas fixas de R$4.800 e na entrega do produto mais 6 mil. Gente, olha esse efeito caixa. Você, nesse cenário aqui, você não tem receita de longo prazo. Ela não existe. Você só tem receita de curto e de médio prazo. Entende? Então, muda o cenário, gente. Muda brutalmente o cenário. Tá? Olha o efeito caixa disso aqui. Você estava fechando R$1.000, R$2.000 por mês. Você está fechando R$4.800. Então, veja. O trabalho, por exemplo, com o holding familiar, mas não especificamente com o holding, né? Eu não quero aqui, é muito tentador para mim falar de holding, porque foi isso que eu visualizei e foi isso que mudou e muito a minha perspectiva, tá? Então, o trabalho com holding familiar, ele te proporciona esse tipo de distribuição de receita dentro do seu escritório. E aí vem um ponto. Você pode dizer assim, esse é o momento que a Gleice vai dizer assim, olha, esquece o judiciário, isso aqui não dá. Não. De jeito nenhum, é o contrário. Gleice, mas como assim é o contrário? É o contrário. Você não precisa escolher entre trabalhar com holding, porque as pessoas colocam isso. Não, você vai ter que escolher entre o consultivo e o contencioso. Você vai ter que escolher. Você tem que sair do poder judiciário. Você tem que... Gente, você não tem que ir nada. Olha, eu detesto essas chamadas muito apelativas que diz que você tem que sair do judiciário. Você tem que quebrar isso. Não, gente, você não tem que ir nada. Tá? Todos somos adultos aqui. Você tem que fazer o que faz sentido pra você. Tá? Qual é a questão? É que na hora que você introduz no seu portfólio um caixa desse, uma receita dessa, com recorrência, trabalhando com produtos que estão à margem do Poder Judiciário, porque não dependem do Judiciário para rodar, qual é o cenário que se instala aqui? É um cenário de abundância, ao invés desse cenário de escassez. Isso te dá liberdade para você escolher o contencioso que você quer atuar. Você não precisa escolher entre o extrajudicial e o judicial. Você pode ter os dois rodando na sua estrutura. Qual é a diferença? Quando você está preso nesse ciclo de escassez em que você depende de receita de curto e de médio prazo a todo tempo, porque senão a sua estrutura não fica de pé, você é refém. E aí que está a diferença. Quando você introduz um trabalho, por exemplo, com holding familiar, que você quebra esse ciclo, você deixa de ser refém do Poder Judiciário. Você deixa de ser refém de uma expedição de alvará. Você deixa de ser refém de uma pandemia que lá em 2020 fechou as portas dos fóruns, colocou uma corrente e teve gente na advocacia. Gente, teve gente que quebrou, se fechou o escritório, porque não teve condições de se sustentar, tá? Então, veja que inúmeros fatores podem fazer sua operação travar. Na hora que você enxerga e quebra esse ciclo, você deixa de ser um refém, você passa a ter liberdade para prospectar,
para precificar, para tudo. Para vender, para se qualificar, para pensar estrategicamente sua estrutura, para tirar os clientes inadimplentes, mandar eles irem gerar prejuízo em outro escritório, para precificar de forma livre, precificar dentro do que o mercado absorve, mas também algo que também te remunere, porque você não é refém do cliente chegar e botar preço nos seus honorários, e você tem que fechar porque você tem que pagar aluguel. Entende a diferença? E aí você pode sim ter em paralelo uma estrutura de captação de clientes que te gere curto, médio prazo e longo prazo. Aí faz sentido a poupança forçada, porque você não depende dela. E quando ela entrar, ela realmente vem para o seu bolso, ela não vai bancar a estrutura. Porque você tem outras receitas que estão entrando aqui e enchendo o gargalo dessa garrafa. Vocês entendem isso? Não é sobre escalar o seu escritório no volume de clientes. É sobre você escalar no volume de clientes da forma correta, precificando de forma correta, com o portfólio de serviço correto, com o posicionamento correto, com a gestão de carteira correta, e você também ter em paralelo um produto de médio a alto ticket que te gera essa liberdade. Fatalmente vai acontecer o que eu estou dizendo. Vão ter demandas que você vai dizer, eu não faço, eu não trabalho, essa demanda demora muito. Mesmo que o cliente me pague 20 mil à vista, não vale a pena, vai ficar 8 anos na justiça, eu vou ficar 8 anos trabalhando, eu não quero. Mas esse contencioso aqui eu quero. Esse aqui é interesse, divórcio de grande magnitude, com patrimônio milionário, esse aqui vale a pena para mim. E aí você foca no cliente, você foca na sua prestação de serviço, você tem uma estrutura rentável no ticket, não necessariamente no volume. Ah, Gleice, mas eu tenho um tipo de advocacia que é focado no volume. Ok. Eu volto a dizer, eu não estou aqui dizendo necessariamente que você tem que fazer de um jeito ou de outro. O que eu acho que você deve observar, pelo menos é a minha sugestão, mas volto a dizer, ninguém tem que nada, é que você veja se a sua precificação, se o seu portfólio, se as suas técnicas de venda, se o seu posicionamento, se a sua gestão de carteira, se a sua distribuição de receita está alinhada com o que você quer. Se você, de repente, não está falsamente caminhando para isso aqui. Porque se você tiver uma tragédia anunciada, em algum momento essa estrutura vai ruir, ela não vai se sustentar. Entende? Então, gente, o trabalho com holding familiar possibilita isso. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como o trabalho com holding familiar pode ter interseção com diversas outras áreas do direito. E lembrando, você não precisa, pelo menos é nisso que eu acredito, você não precisa abrir mão do contencioso. Só que você pode trabalhar melhor o seu contencioso. E aí vem um outro detalhe. A precificação, você pode mudar a sua técnica de precificação hoje? Pode. Você pode, por exemplo, comprar um curso de precificação e já no próximo mês dizer, olha, agora eu já tenho uma nova técnica de precificação. Pode. Mas isso vai demandar algum tempo para começar a gerar efeitos expressivos. Portfólio de serviços, mesma coisa. Você pode hoje revisar seu portfólio de serviços ou se você não tem, você mudar. Curso de vendas, esse é um pouquinho mais complicado, porque você vai ter que fazer um curso de vendas, você vai ter que ler livros sobre vendas, você vai ter que treinar vendas e isso vai gerar um pouco mais de tempo para te gerar um resultado mais expressivo. Posicionamento, mesma coisa. Posicionamento, se você começar a trabalhar hoje, daqui a 4, 5, 6 meses você começa a ter resultados. Gestão de carteira você pode fazer hoje. Distribuição de receitas vai demandar um tempo. E aí, gente, entra isso que eu vou, gente, isso aqui que eu vou dizer a vocês é ouro. Vamos botar que isso aqui demore 6 meses para estar efetivamente girando dentro da sua estrutura. Ok? E gerando todos os resultados possíveis. Gente, 6 meses vão passar de qualquer forma. Esse é o primeiro ponto. Só que se você começar hoje, se você começar nas próximas semanas, se você começar no início do próximo mês, até o final do ano, quando for em 2023, janeiro de 2023, depois do recesso, isso daqui já vai estar gerando o quê? Os primeiros resultados. Você vai começar o ano de 2023 com outra advocacia. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Se você se comprometer com tudo isso aqui, isso vai te gerar resultados.
Onde é que holding entra nisso? Porque a holding, se você introduzi-la no seu portfólio até o final do ano e você conseguir fechar uma, você inicia o ano nesse cenário aqui. Você não vai iniciar o ano com a corda no pescoço. Você vai iniciar o ano com outra distribuição de fluxo de caixa no seu escritório. E isso vai te dar o tempo e a tranquilidade necessária para você focar e desenvolver isto aqui. Entende? Você vai sair da corrida dos ratos. Você vai sair do pânico de ter que fechar qualquer coisa porque você tem que pagar no aluguel. E olhem que eu nem falei das nossas finanças pessoais, porque muitas vezes a gente se endivida no âmbito pessoal para manter o escritório rodando. Eu nem entrei nesse cenário, porque senão acho que ia ter gente que ia chorar, porque de fato, e eu passei por isso. Eu passei por isso. Entende, gente? Então, a quebra desse ciclo, veja, é o que eu falei para vocês antes. Não é só o trabalho com holding familiar, não é você dizer, pronto, hoje eu trabalho com holding e pronto, a varinha de condão, tudo se resolveu. Não. Você vai ter que trabalhar também outros pontos da sua gestão interna do escritório. Mas alguns deles vão demandar tempo para gerar resultados. E a holding, se você introduzir e começar a trabalhar e você fechar a sua primeira holding, eu tô falando de uma, tá? Você já vai entrar o ano com outro cenário. E você vai dizer, pronto, agora, como a gente diz lá no Nordeste, agora eu vou cair pra dentro. Eu já trabalhei esses outros pontos. Isso é infinito. Não acaba nunca. A gente tem que estar sempre aprimorando isso aqui. Mas, logicamente, a introdução de um produto que me gera resultado amanhã, que me gera resultado em 30 dias, que na hora que eu fecho com o cliente, ele já põe 6, 7 mil reais no caixa do meu escritório, isso vai me dar muita tranquilidade para conseguir trabalhar as outras áreas e outra. Trabalhar até um posicionamento forte com holding. Vendas voltadas para holding, porque é o que está gerando o quê? Mais receita, mais liquidez, mais caixa. Ok, gente? Mas lembrando, Gleice, eu posso introduzir outros. De repente você já trabalha com direito imobiliário. Você pode trabalhar com a regularização administrativa de imóveis e holding familiar, faz todo sentido. Você já está no tributário, você trabalha com consultivo tributário, planejamento tributário e holdings. Né? Por quê? Porque holding é uma importante ferramenta de planejamento tributário. Tá? Então, veja que a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, as diversas áreas que se conversam, que se comunicam dentro desse universo. Tá? Mas o objetivo aqui era mostrar para vocês o problema e agora as possíveis soluções desse problema. Tá, gente? Vamos pensar fora da caixa. Às vezes a gente fica muito ligado em uma captação frenética de clientes e isso pode ser o principal acelerador dos prejuízos no seu escritório. E aí uma coisa pra gente encerrar essa aula de hoje que fez muita diferença pra mim, eu vou dizer a vocês o que foi. Foi quando eu vi uma frase que dizia assim, a direção importa mais que a velocidade. E quando eu ouvi isso, eu vivia naquele ritmo frenético, né? Eu disse, ué, mas por que essa pessoa tá dizendo isso? Nossa, eu não entendi muito bem e tal. E, gente, faz todo sentido. De nada adianta você vir a 200 por hora, você tá em direção de um precipício. Né? Você tá acelerando um resultado horrível, você tá acelerando sua morte, você tá acelerando sua derrocada. É muito mais interessante você caminhar na direção correta, porque uma hora você chega, né? Do que você correr na direção errada, você só tá acelerando o erro. Então, meu objetivo, porque muita gente me consulta sobre isso, meu objetivo foi trazer para vocês este cenário. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Coloca aí nos comentários se você achou interessante essa perspectiva, né? E o que é que você tem a acrescentar, no que é que isso foi relevante para você na sua abertura de olhos sobre o exercício atual da sua advocacia. A gente vai ter outros conteúdos relacionados a isso, tá? Pra gente dar uma sacudida aí, né? E ter uma mudança de cenário na nossa advocacia. Ok, meus amigos? Obrigada. Se você ficou até aqui, é porque você se identificou com algum ponto dessa aula. Muito obrigada pela sua atenção. Traremos mais conteúdos. Um forte abraço.